São Paulo a Tito, e o lecionário pula alguns versículos, ainda do capítulo 1, mas vale a pena lê-los porque são interessantes. São Paulo havia dito que o bispo deve ensinar a doutrina e rebater os que a contradizem. Mas ele passa a descrever quem são os que contradizem a doutrina. Diz ele: com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhes a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando que não convém, e isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse, e aqui ele cita um poeta pagão: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões, preguiçosos. São Paulo está aqui acusando alguns judeus que se passavam por cristãos. Alguns judeus que se apresentavam como membros da igreja e que ficavam transtornando as pessoas. Então ele diz: esta asserção reflete a verdade, a asserção do profeta, que é depreciativa para os cretenses. Portanto, repreende-os severamente, para que se mantenham sãos na fé e não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de homens avessos à verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. São Paulo está falando aqui dos alimentos, porque os judeus, até hoje, dividem os alimentos em puros e impuros. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas. Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam, detestáveis que são, rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. Então ele volta, aí começa a leitura de hoje, ele volta o seu olhar novamente a Tito. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Ele chama a pregação, o ensino apostólico, de sã doutrina. Por quê? Porque é a doutrina da salvação. A salvação que nos chega exclusivamente através de Jesus Cristo, não da observância da lei judaica. Porém, São Paulo começa a dizer quais são os defeitos que os cretenses, que são cristãos, devem especialmente evitar. Ele começa pelos mais velhos. Ele diz: os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. É um padrão elevado. Ou seja, os anciãos não podem ser pessoas que exasperam os outros, que são impressionáveis facilmente. Devem carregar aquela sobriedade e ponderação de quem tem uma fé forte, uma confiança total em Deus, e que sabem sofrer a cruz, com essa virtude tão característica dos santos, que é a paciência. Então ele fala das mulheres idosas. Também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras, se vê que já tinha fofoqueira naquela época, nem escravas do vinho, já tinha mulher cachaceira também,
mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos e cuidarem dos filhos. É muito interessante que apresenta aqui as mulheres mais velhas como modelo para as mais novas. Isso é muito importante, quer dizer, uma mulher cristã, ela não se baseia na última piriguete da televisão para copiar. Ela tem que olhar as mulheres mais velhas e tem que aprender com elas. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos e cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, está precisando hoje em dia, ensinar as meninas a cozinhar, a lavar, a passar, fazer o trabalho doméstico, porque ninguém tem dinheiro para ficar pagando empregada, né? Dóceis para os maridos, então se vê que também já tinha mulher arisca naquele tempo. Bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, São Paulo está ensinando a que as mulheres mais velhas doutrinem, ensinem as mais novas a serem exatamente assim, não simplesmente porque isso é bom para elas, mas porque isso mexe com a credibilidade da palavra de Deus. Uma casa cristã, por exemplo, que vive de gritaria, que vive de escândalo, que tem gente aborrecida uma com as outras, é uma casa que está difamando a palavra de Deus. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Ou seja, percebe-se que São Paulo quer que a comunidade de Creta cuide especialmente da moderação, da sobriedade, do equilíbrio, da ponderação, que aquela comunidade tenha uma firmeza de caráter que edifique toda a ilha de Creta. Isso tem muito a ver com o lugar. É uma ilha, é um lugar de passagem, é um navio que chega, é um navio que parte, é uma batalha que está começando, outra que está chegando. E assim, as pessoas têm a tendência natural a viverem sempre excitadas, sempre exasperadas. E São Paulo está dizendo, não, vocês têm que ser diferentes disso. Eu quero sentir o gosto da paciência em vocês. Eu quero sentir o gosto da sobriedade, da moderação, da sensatez, da lucidez, da ponderação, que tem um gosto realmente muito bom, né? Como é bom conversar com uma pessoa lúcida, sensata, equilibrada. Às vezes a gente louva tanto outras virtudes, como, por exemplo, a alegria, a humildade, a coragem, mas a sensatez é insubstituível. Porque é ela que nos coloca na posição mansa de quem aceita a realidade. Jesus diz, os mansos possuirão a terra. Os mansos é que possuem a terra, não andam exaltados, andam justamente com os pés no chão, sem nenhum tipo de
super exaltação emocional, sabem tocar a realidade, tangê-la. Porém, o que vem na sequência, há 2 versículos que são omitidos, porque são relativos aos escravos, e já não se aplicam mais aos nossos dias. E ele diz que todos devemos ser assim, por quê? Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Essa leitura, a partir do versículo 11, nós a lemos na noite de Natal, todos os anos. A graça de Deus se manifestou, apareceu a graça, a graciosidade, o favor, a generosidade de Deus, trazendo salvação, sozo, para todos os homens, plenitude, integridade, todo bem. É ela a graça que nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. É Deus que nos torna sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, pacientes, castos, bondosos. É a graça. Ou seja, quando eu não encontro esse fruto na vida de um cristão, é porque ele ainda não foi transformado pela graça de Deus. Ele tem uma conversão de fachada. É a graça que nos ensina a abandonar a impiedade. Impiedade aqui, no sentido de falta de vida espiritual. Uma vida carnal, exterior. É a graça que nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Ou seja, tudo isso que faz o homem mundano sofrer, se angustiar, se fragilizar. É a graça de Deus que nos ensina a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Ele sintetiza todas as virtudes que ele quer ver na comunidade de Creta nessas 3: equilíbrio, justiça e piedade. Equilíbrio, a sensatez, a lucidez, a mansidão, a calma, características de quem tem os pés no chão. Quanta gente eufórica religiosamente. Há tantos lugares, inclusive, que as pessoas começam a rezar, a louvar, a cantar, vão perdendo o equilíbrio, começam a gritar, a girar, a desmaiar, não sei, vão perdendo o equilíbrio, perdem o equilíbrio. Não, ele quer ver equilíbrio. A graça de Deus nos dá sensatez, ela não tira a nossa sensatez. Ela nos dá equilíbrio, ela não tira o nosso equilíbrio. Justiça, sobretudo naquele lugar em que, como dizia o Epimeneide de Creta, os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Ou seja, eram considerados corruptos. Então, a graça que nos ensina a ser justos, a ter justeza nas nossas relações, a não querermos mais do que aquilo que nos convém. É a graça de Deus que nos ensina a piedade, ou seja, a vida espiritual, esse culto a Deus que nós damos com uma vida voltada para Ele, aguardando a feliz esperança. São Paulo chama a volta de Jesus de feliz esperança. Na atual tradução do embolismo, aquela oração que o sacerdote faz após o Pai Nosso,
Isso está muito bem traduzido. Aguardando a feliz esperança. A nossa esperança não está em nada do que pode acontecer nesse mundo. É terrível que as pessoas demorem tantos anos para perceberem isso. Toda utopia mundana morre com a morte de quem a tem. A nossa feliz esperança é a esperança na volta de Cristo. Só Ele que pode consertar essa desgraça. Não somos nós. Aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que a graça se manifestou, só que na segunda vinda é a glória que vai se manifestar. A graça se manifestou no primeiro advento, mas no segundo advento se manifestará a glória. E Jesus Cristo será reconhecido como grande Deus e Salvador naqueles que foram salvos por Ele. Hoje, os homens desdenham de Nosso Senhor, fingem que Ele não tem importância, tratam-no como um mito ou como um personagem histórico qualquer, mas o dia da glória dele vai chegar. E quando chegar o dia da glória dele, ele mesmo disse no Evangelho, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todo olho o verá. Todos saberão quem Ele é. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade. Ou seja, São Paulo aqui mostra que a redenção, ou seja, a libertação de alguém que era cativo, prisioneiro, é a libertação da maldade. Quer dizer, não tem sentido alguém ter a Cristo como Salvador, mas continuar na maldade. Significa que ele não recebeu a salvação. Ele continua sendo ímpio. Porque ele nos liberta justamente da maldade, quando nós depositamos a nossa fé nele. Ele se entregou em nosso lugar, ele sofreu a maldade do mundo inteiro caiu sobre ele. Ele se entregou por nós para nos resgatar da maldade. Mas não apenas isso. E purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Ou seja, São Paulo mostra que a salvação, ela só se completa quando as nossas obras revelam o Cristo que nos salvou. Revelam que Ele nos purificou, revelam que Ele nos faz praticar o bem. Ele nos leva a fazer o bem dia após dia. Vamos pedir a Deus que nós vivamos nessa bendita, nessa feliz esperança. Aguardando a glória, a manifestação da glória do Senhor, enquanto a graça de Deus vai nos ensinando. Será que eu sou um bom aluno da graça de Deus? Será que eu estou escutando a graça de Deus em mim? Se eu estou escutando, se eu sou um bom aluno da graça, eu sou sóbrio, ponderado, prudente, forte na fé, na caridade, na paciência, santo, etc, etc. Se eu sou um bom aluno da graça, eu carrego o fruto que São Paulo quer ver na comunidade de Creta, como que dizendo que, sem isso, a pregação do Evangelho naquele lugar, que é um lugar estratégico, vai ser frustrada, não vai dar certo. O apostolado de Tito não vai funcionar.
Porque é isso. Fé sem virtude não é nada, morre, evapora. Mas é a fé que transforma o homem, pelo poder da graça, que dá aquela substância que edifica a igreja. Porque ali a credibilidade do Evangelho é atestada nos frutos que a graça mesma de Deus opera naqueles cristãos. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa mesma atestação e que nós não sejamos difamadores da palavra com a nossa conduta torpe.